Pessoal, quarta parte do assunto inquérito policial. A nossa tratativa nesse estudo vai ser sobre diligências, ok? Então tá. Após a instauração do inquérito policial, então vamos lembrar da terceira parte, né? Que diz o seguinte: naquela terceira parte que já está disponível no canal, ela diz o seguinte, que as formas de instauração do inquérito policial podem ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis formas. A primeira, de ofício. De ofício de quem? Do delegado. Fase pré-processual. Não tem ampla defesa, não tem contraditório. Então não tem que falar de ofício, é de juiz. Então, quando se diz de ofício, é porque é pelo próprio delegado. Ele vai baixar uma portaria, tá ok? Então tá lá, forma de instauração do inquérito policial. É a casca de banana para o acadêmico desatento. Ah, de ofício é juiz, porque a gente está acostumado, tanto no processo penal quanto no processo civil, de ofício associar quem? Magistrado. O juiz de ofício, ou seja, sem requerimento das partes, vamos lembrar, estamos no inquérito policial. E uma das formas de instauração do inquérito policial é de ofício. Mas quem preside o inquérito policial? O delegado, a autoridade policial, na figura de quem? Do delegado de polícia. É claro que o delegado de polícia vai presidir o inquérito policial. Ele é a autoridade policial, mas tem abaixo dele, que assessora ele, lógico, os investigadores de polícia, a perícia, né? Ele vai coordenar, precisamos aqui da perícia, precisamos aqui de um legista, enfim, ele que vai coordenar, até porque ele que vai construir o inquérito policial, claro, vai ter a ajuda dos seus investigadores, coletando provas de autoria e materialidade, isso é óbvio. Mas, lembrando que esse termo de ofício, a gente já está estudando um pouco aí há bastante tempo, e a gente sempre, automaticamente, atrela-se a quem? De ofício é juiz. Essa questão aqui, forma de instauração do inquérito, de ofício, bom, de ofício, não. De ofício não pode ser. Casca de banana. Essa é a pegadinha, para tu escorregar logo. Negativo. De ofício, no inquérito policial, é do delegado. Ele vai baixar uma portaria, tá ok? Então, já falamos da primeira forma de instauração do inquérito. A segunda forma é de quê? Requisição do juiz. E a terceira, requisição do Ministério Público. Atenção, requisição, usado normalmente no processo civil, requerer é um pedido, eu vou requerer. Aqui não, requisição do juiz. E a terceira forma, que é a requisição do Ministério Público, é uma ordem. O delegado tem que fazer, ok? Porque ele vai, quem vai fazer a banca de prova, o professor da universidade, a professora da universidade, essas pegadinhas aí. Uma requisição, o juiz pediu solicitou uma requisição para uma diligência, o Ministério Público requisitou, fez uma requisição e o delegado não quis, porque aí não dá para indeferir. Essa requisição não é um pedido, é uma ordem, tá? Então já falei de ofício, requisição do juiz, requisição do Ministério Público. Agora, requerimento do ofendido, ok? Olha só, requisição, ordem, requerimento do ofendido. Ou seja, o ofendido pode fazer um requerimento para o delegado de polícia e o delegado de polícia negar. Não vou fazer porque não tem autoria, materialidade, enfim. Ele pode negar, indeferir. Só que aí a vítima vai para quem? Vai acima do chefe de polícia dele, acima do delegado. Quem é acima do delegado? O chefe de polícia ou secretário de segurança. Entendeu? Vai para o chefe daquele delegado que indeferiu. Por isso que é requerimento, não é requisição. Requisição do Ministério Público, requisição do magistrado, do juiz, é ordem, tem que cumprir. Tá? O requerimento do ofendido, o delegado vai fazer um juízo de valor se acata ou não, tá ok? E o último é o auto de prisão em flagrante, ok? Então são as formas de instauração do inquérito policial.
Então vamos voltar aqui, que acabei fazendo uma retrospectiva da terceira parte. Diligência. Após a instalação do processo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essas 6 formas que eu falei ainda há pouco, a autoridade policial, na figura do delegado, né, deverá determinar a realização das diligências pertinentes necessárias ao esclarecimento do fato criminoso. É o que preconiza o artigo 6º e 7º do Código de Processo Civil. O meu Código de Processo Civil já está mais do que aberto aqui, tanto no artigo 6º, tá? Quanto no artigo 7º, está aqui, ó, artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Né? Inciso 2, apreender os objetos que estiverem relacionados com o fato após liberados pelos peritos criminais, tá? Aí que tá. E terceiro, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento dos fatos e de suas circunstâncias, do fato das suas circunstâncias. Quarto, ouvir o ofendido. Quinto, ouvir o indiciado, aquele que a pessoa está dizendo que cometeu o crime, com observância no que for aplicável, disposto no capítulo 3º, título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Inciso 6, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Inciso 7, determinar se for o caso que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Inciso 8º, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se for possível, e fazer juntar aos autos suas folhas de antecedentes. Indiciado aquele que a vítima, o ofendido, diz que cometeu o delito, o crime, tá? O indiciado. 8º, ordenar a identificação do indicado pelo processo datiloscópico, já li. 9, averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar, social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime, durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Inciso 10, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Ok? Ele vai refazer tudo que ele vai fazer aquela retrospectiva junto com o indiciado, como é que foi, onde é que foi, como é que foi feito, né? Para ver se tem alguma contradição nessa diligência aí. Bom, artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal traz um rol de diligências que devem ser observadas desde que cabíveis no caso fático, no caso concreto. O artigo 6º dispõe que, logo que tomar conhecimento da prática da infração penal, a autoridade deverá, inciso 1 do artigo 6º, ipsiliter, não vou fazer nenhum adendo, vou falar a lei seca. Artigo 6º, inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Bom, o que ele quer dizer é o seguinte: o artigo 6º, inciso 1, você pode botar lá no seu inciso 1 do artigo 6º. Bota lá em cima, bem pequenininho lá. Ele trata de quê? Preservação do local do crime. PT saudações. Básico. Cuja finalidade é evitar que alterações feitas pelos autores do delito ou por populares possam prejudicar a realização da perícia. Evidente que só existe tal necessidade se o local estiver preservado, pois, do contrário, a diligência se mostra supérflua, inócua, né, sem efeito. Também não se pode exigir que a autoridade compareça ao local do crime em todas as infrações penais, de modo que, na sua praxis, né, na sua prática, né, o costume já policial, tal diligência costuma ser realizada em crimes de maior gravidade, como homicídios, latrocínios, extorsões mediante sequestro, etc. Bom, justamente esse fim de garantir a preservação do local do crime, que é o artigo 6º, artigo 6º, inciso 1 do Código de Processo Penal,
né, o Código de Processo, o Código Penal, que é o nosso o Código Material, Direito Material Penal, considera crime de fraude processual a conduta de inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, ou seja, é a má-fé, a pessoa quer que a gente chama de fraude processual, quer mudar alguma coisa ali para induzir a erro, né, dissimular. Bom, da mesma maneira, o artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97, considera crime a conduta de inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial ou processual penal, o estado de lugar, de coisa ou pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial ou perito ou juiz. É aquela história, até mesmo no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Código de Trânsito Brasileiro. A pessoa comete um acidente e ela tenta dissimular, mudar aqui, jogar o corpo mais para cá, ou botar o carro, se der, bota mais para lá, para tentar atrapalhar a perícia. Mas como é que os peritos vão saber disso? Bom, se tiver câmera, vai saber disso tudo. Não tem jeito. É igual o caso da polícia, eu não sei qual foi o estado, e também fica até antiético falar o estado, em que os policiais trocaram tiros com bandidos e mataram friamente, ou seja, já estavam dominados. Teve um policial que entrou no carro, sentou no banco e deu vários tiros no para-brisa do carro e saiu, como se fosse uma troca de tiro. Quer dizer, isso aí é uma fraude processual. Ele fez isso e no seu depoimento, não, trocaram tiro com a gente, nós trocamos tiro. Mas, como tinha câmeras, foi filmado que o policial, depois de ter alvejado, o pessoal estava já rendido no chão ali, ele executou, entrou no carro, deu tiro no para-brisa, para, quando a brisa chegasse, embasar aquela conduta fraudulenta dele, de má-fé, foi lá dentro do carro, deu tiro, para dizer que os tiros, houve uma troca de tiro, nós chegamos e já fomos recebidos a bala. Não foi bem assim, por quê? Porque as câmeras filmaram, sempre tem uma câmera, sempre tem um WhatsApp aí ligado, sempre tem no grupo do WhatsApp a verdade, né? O juiz vai ter que pedir aí, quem filmou, aí alguém filmou. Enfim, brincadeira à parte, mas fraude processual. Isso que eu acabei de falar, tá? Até mesmo no trânsito. De acordo com o artigo 6, inciso 1 do CPP, a autoridade deve preservar o local do crime até a chegada de quem? Os peritos. É aquela famosa fita, né? Amarela e preta cruzadinha, né? A margem um pouco maior, porque aí o perito vai pegar cápsulas, né, deflagradas, vai pegar guimba de cigarro ali para fazer teste de DNA. Se tiver sangue, vai coletar o sangue ali com algodão ali, botar um tubinho e tal. Botar a guimba de cigarro num plástico, vai fechar o plástico, o envelope, vai pegar a cápsula de bala, também com o maior cuidado ali, né? A cápsula de bala ali vai pegar, vai colocar, vai ser tudo periciado. Se tiver um carro, também vai jogar aquele pozinho na porta, vai pegar impressões digitais, ok? Então tá. Preservar até a chegada dos peritos para que os peritos possam com êxito colher os elementos de prova, ou seja, buscando o que? Autoria e materialidade. A prova vai substanciar a acusação, vai basear, através do seu laudo, não, aquele sangue, DNA, era do acusado. Olha só, indiciado, acusado é uma coisa, antes do processo penal. Depois do processo penal, quando o magistrado aceita a ação penal pública através da denúncia, né? Ação penal pública, promotor, denúncia. Aceitou, passou por aquele crivo, né? Que é a rejeição liminar, né? Liminarmente, artigo 395, ou aquela absolvição sumária, artigo 396-A, 397. Passou por esse crivo aí, o juiz recebe, aí de indiciado, de acusado, se torna réu. Aí, daqui em diante, não se chama mais de indiciado ou acusado, não, é réu. Daqui para frente é réu. Depois que ele aceita, que o juiz recebeu, né,
a ação penal pública passando pelos seus crivos, a sua peneira, passou, aí não tem jeito, aí é réu. Ok? Colher chegada dos peritos para que estes possam, com êxito, colher elementos de prova que ajudem no deslinde, a elucidar, né, o deslinde da causa, na identificação do autor do crime, embasando com a sua autoria com a sua materialidade. O artigo 6º, inciso 2, apreender os objetos que tiveram relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Ele quer dizer o seguinte, o artigo 11, está aqui, ó, os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, que é a materialidade, acompanharão os autos do inquérito. O artigo 11 do Código de Processo Penal estabelece que tais objetos deverão acompanhar o inquérito policial, salvo se não mais interessarem a prova, hipótese em que serão restituídos ao proprietário. Veja-se que a própria lei determina a realização de perícia nos objetos apreendidos para ser constatada sua natureza e sua eficácia. Aonde? No ato criminoso. Artigo 175. Vou até abrir aqui. Artigo 175. Rapidamente. Serão sujeitos a exames de instrumentos empregados para a prática de infração, a fim de lhes verificar a natureza e a eficiência. Vou marcar aqui. Artigo 175. Ok? Beleza. Só podem ser apreendidos os objetos que tenham, claro, nexo com o ato criminoso. É óbvio. Não? Vai pegar, vai apreender algo que um carro que não foi usado. O carro, veja bem, de repente o carro é da vítima. Foi usado, vai apreender. Enquanto precisar colher material, vai ficar de posse da polícia, da perícia técnica. Depois que a perícia técnica abusou do carro, tirando tudo que podia imaginar, fio de cabelo, digital, vai devolver para o dono, para a vítima. Mas enquanto precisar fazer a perícia, é o buraco de bala para saber qual o calibre, enfim. Enquanto precisar, vai ficar de posse com a polícia técnica. Depois devolve, tá? Bom, só podem ser apreendidos objetos que tenham relação com o fato criminoso, como, por exemplo, a arma usada no roubo ou no homicídio, a chave falsa utilizada no furto, que a gente chama de micha, né? O veículo com o qual foi praticado o crime culposo, o automóvel, objeto da crime culposo, quando não há intenção de matar, mas há negligência, perícia e imprudência. O automóvel, objeto da receptação, o documento falso nos crimes contra a fé pública. Documentos em geral que possam servir de prova, que a gente chama de prova pré-estabelecida, documental, de determinada infração penal e etc. Bom, em suma, resumindo, devem ser apreendidos os instrumentos do crime, tudo que ajudou a prática do crime, né? O objeto material do delito, os objetos que possam ser úteis à prova, bem como aqueles adquiridos com o produto do crime, já que estes últimos produtos adquiridos com o produto do crime, já estes últimos podem ser confiscados em caso de condenação. Isso está lá no artigo 91, inciso 2, a linha B do Código Penal. A apreensão pode ter decorrido de prévia expedição de mandado judicial, de busca e apreensão ou não. Nada impede que a autoridade policial, na figura do delegado, determine a apreensão de determinado objeto encontrado em poder de um criminoso em abordagem de rotina, ou de objetos que lhe sejam apresentados pelo próprio criminoso ou por terceiro, conforme se verá no estudo do incidente de restituição de coisas apreendidas. A própria autoridade ou o juiz poderão determinar a devolução da coisa apreendida, quando não houver dúvida quanto à propriedade. É o caso que eu falei do carro roubado e utilizado para furto. Depois sabe quem é o dono, fez toda a perícia, sabe quem é o dono, vai devolver para o dono. Exemplo, policiais prendem em flagrante os assaltantes de um veículo. Ainda em poder do carro roubado, o veículo também é apreendido, mas em seguida é restituído ao dono mediante a apresentação de documentação. Muitas vezes é necessário que o bem permaneça apreendido até a realização de uma perícia técnica e depois poderá ser restituído ao legítimo dono. É o que eu acabei de falar. Exemplo, no crime de dano em um veículo, o bem é apreendido e submetido à perícia para constatação das avarias,
né? E, posteriormente, devolvido ao dono. Não poderão, entretanto, ser restituídos os objetos cuja manutenção da apreensão interesse ao deslinde da causa, para poder apurar a causa. Artigo 118 do Código de Processo Penal. Vamos lá, 118, já estou nele. Restituição das coisas apreendidas. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Mas é lógico, como é que, se você precisa daquele bem material que está ali, para tirar o máximo possível de informação, não é? Como é que você vai devolver para a pessoa? Depois vai pedir a pessoa, cadê? Vendi o carro. Pô, não tem como, né? É totalmente lógico. Os instrumentos e produtos do crime sujeitos a confisco no termo do artigo 91, já estou nele, artigo 91, inciso 2, do Código Penal, mas a referência é o artigo 119, por isso que eu estava aberto aqui já. 119, as coisas que se referem aos artigos 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou ao terceiro de boa-fé. E os objetos em relação aos quais haja dúvida quanto à propriedade. Artigo 120 do CPP, Código de Processo Penal. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Artigo 6º, inciso 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Estamos aqui destrinchando o artigo 6º, tá? Depois a gente vai passar para a reprodução simulada dos fatos. E depois funções da autoridade policial durante o inquérito. Vamos trabalhar aqui o artigo 6º, inciso 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Trata-se de permissão genérica dada pela lei à autoridade policial no sentido de admitir que produza qualquer prova que entenda pertinente, necessária ao processo, ao inquérito policial, mesmo que não elencada, relacionada expressamente nos demais incisos. Aqui que está outra casca de banana. Ou seja, na ausência dos outros incisos, o inciso 3 ele já dá uma margem. Né? Uma margem aí que a banca vai trabalhar a questão. Que você não vai se prender aos incisos, porque ele está dizendo bem claro aqui. Trata-se de permissão genérica, não é específica, dada pela autoridade no sentido de admitir que produza qualquer prova que entenda pertinente. Ou seja, entendimento delegado, a experiência dele que vai dizer, ok? Aí que está o detalhe. Mesmo que não elencadas, olha a casca de banana aqui, não elencadas expressamente nos demais incisos. É aqui que dá brecha. Exemplo, ouvir testemunhas, realizar avaliação de objetos, representar para a decretação de interceptação telefônica ou a quebra de sigilo bancário ou telefone, etc. É evidente que a lei não permite a produção de provas ilícitas ou obtidas com abuso de poder. Óbvio, né? Tem que primar pelo princípio da legalidade. Das provas citadas, a mais comum, existente em praticamente todos os inquéritos policiais, é a oitiva das testemunhas. Oitiva, ouvir a testemunha. O senhor viu aí o caso? O senhor viu? O senhor estava aqui na hora? O que o senhor viu? Não, eu vi um barulho, mas aí achei que fosse fogo. Tá, mas que hora mais ou menos o senhor viu? Tal. Oitiva, ouvir as testemunhas. Bom, ao contrário do que ocorre após o início da ação penal pública ou ação penal privada. Ação penal pública, Ministério Público através da denúncia. Ação penal privada, ofendido ou vítima ou seu representante legal. Bom, ao contrário do que ocorre após o início da ação pública, na fase do inquérito policial, que é uma fase pré-processual, primeira fase da persecução ali, persecução penal, não existe limite no número de testemunhas que a autoridade pode ouvir. Aí está a casca de banana. Vai colocar ali 8 testemunhas, 10 testemunhas. Não, na fase pré-processual, que é a fase do inquérito policial,
não existe limite no número de testemunhas que a autoridade possa ouvir. Por quê? Na fase processual, nós temos um número ali. 5, 8, Tribunal do Júri, tem ali. Rol de testemunhas, no máximo tal. Aqui não. Fase pré-processual, que é a fase do inquérito policial, não existe. Já pode meter também aí o IPC. Importante pra caramba. Em relação às testemunhas do delegado, relacionou no máximo 10. Não tem limite, amigo. Não existe limite ao número de testemunhas que a autoridade pode ouvir. Oitiva de testemunhas. O defensor do indiciado. Quem é o indiciado? Aquele que é a vítima, ou o ofendido, que é a mesma coisa, alega que cometeu o crime, que praticou o crime contra ele. Roubo, furto, assalto, estupro, enfim. O defensor, ou seja, já sabemos que é um defensor público. A pessoa aqui, o criminoso, que é um indiciado, ele não tem advogado para defender ele, um advogado criminalista. Então o Estado indicou para ele um defensor. O defensor do indiciado pode acompanhar os depoimentos, mas não pode fazer reperguntas às testemunhas. Não pode fazer reperguntas à testemunha. O que quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que o delegado está perguntando, ele está participando ali, ele está aí de corpo presente ali, ok? Mas não pode fazer reperguntas. O Ministério Público também pode acompanhar as inquirições, ou seja, acompanhar, não é fazer perguntas. Isso está previsto em Fundamentação Legal, artigo 26, inciso 4, da Lei 8.625 de 93. No caso de prisão em flagrante, devem ser ouvidas agora sim. Olha só. Inquérito policial, não existe limite de testemunhas. Agora vamos para o IPC. Caveira nele, nessa questão. No caso de prisão em flagrante, está sendo específico, prisão em flagrante, devem ser ouvidas ao menos 2 testemunhas. Tá? Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante. Ok? Tá previsto aonde? A Fundamentação Legal 304 do CPP. Vamos a ele aqui, ó. 304. Em loco. Apresentado o preso à autoridade competente. Preso em flagrante, tá? Não foi o que ele disse aqui, ó. Prisão em flagrante. Ouvirá o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo, melhor dizendo, de entrega do preso. Em seguida, procederá a oitiva das testemunhas que o acompanharem, ou seja, ao menos 2, ou seja, no mínimo 2 testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sob a imputação que lhe é feita. Acusado, olha o termo. Do acusado sob a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto de prisão em flagrante. Artigo 304. Se a testemunha for notificada e não comparecer, poderá ser determinada sua condução coercitiva. Artigo 218, já estamos nele aqui, ó. 218. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial, na figura do delegado, a sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio de força pública. Artigo 218. Você vai lá no seu Código de Processo Penal e vai botar condução coercitiva. Ponto. Parágrafo. A testemunha tem direito de ser ouvida na cidade onde reside, de modo que, se o inquérito tramita em outro município, deverá ser expedida carta precatória. É a mesma coisa do juiz. O juiz deprecante e o juiz deprecado. O juiz deprecante pede para que o juiz deprecado ouça uma testemunha que está na comarca dele. Mesma coisa. Vamos agora para o artigo 6º, inciso 4º, ouvir o ofendido. Quem é o ofendido? A vítima. Cuida-se de providência extremamente importante, pois na maioria dos casos é a vítima
quem pode prestar os esclarecimentos mais importantes em relação à autoria do ilícito penal e, claro, suas consequências. Se o ofendido ou vítima é a mesma coisa, ofendido e vítima sinônimo, for regularmente notificado e não comparecer, poderá ser conduzido até o distrito policial pela autoridade nos termos do artigo 201, já estou nele, parágrafo 1º. Parágrafo 1º diz o seguinte: se intimado para esse fim, capítulo 5º é do ofendido, onde está o artigo 201. Parágrafo 1º, 201. Se intimado para esse fim deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Ok? Esse poderá ser conduzido, condução coercitiva. Beleza? Artigo 6º. Inciso 5. Ouvir o indiciado com observância no que for aplicável no disposto do capítulo 3º, título 7º deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Por isso que eu falo, na fase de inquérito policial não existe limite no número de testemunhas que a autoridade pode ouvir. É pegadinha que vai, casca de banana, 2 testemunhas, 8 testemunhas, meu amigo, na fase do inquérito não existe. Mas, no artigo 6º, inciso 5 diz, ouvir o indiciado com observância no que for aplicável, ouvir oitiva do indiciado, aquele que a vítima diz que cometeu o ato criminoso, do dispositivo do capítulo 3, título 7, deste livro, deve o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. O dispositivo, artigo 6º, inciso 5, refere-se ao quê? Interrogatório do indiciado. Pode colocar lá no inciso 5 do artigo 6º, interrogatório do indiciado. Pessoa a quem se atribui a autoria do ato criminoso na fase do inquérito policial, fase pré-processual. Esse interrogatório feito durante o inquérito policial deve ser realizado nos mesmos moldes do interrogatório judicial. Aí você tem que olhar o artigo 185 e seguintes, né, das provas. Vai lá consultar no seu vade-mecum o Código de Processo Penal, sendo, porém, descabidas algumas regras decorrentes da instalação do contraditório após o início efetivo da ação penal, tais como a presença obrigatória de defensor e a possibilidade de realização de perguntas. A autoridade policial não pode proibir o defensor de acompanhar o ato, contudo, o defensor público não pode interferir ou influir no andamento do interrogatório com perguntas ou manifestações, para induzir a testemunha a falar ou não falar. Então o defensor já sabe que é o defensor público, o réu não, o indiciado, o acusado